Dando sequência, olhem só o que nós estabelecemos no artigo 262. Então estabelecemos que toda vez que falar em acusado menor, aparecerá então a figura do curador. Quem que seria a figura do curador, Alex? A figura daquele que vai cuidar dos interesses do menor. Agora, olha o que estabelece o 263. Se o acusado não o tiver, se ele há nomeado um defensor pelo juiz, então se ele não tem defensor, se ele não tem curador, nomeia-se um defensor, ressalvado a todo o tempo, como já estabelecemos, o direito desse acusado nomear um defensor ou ele mesmo se defender, caso ele tenha habilitação, caso ele seja advogado, tá bom? Lembrando que esse acusado, ele tem que pagar os honorários do defensor dativo, que for arbitrado pelo juiz. Caso ele não seja pobre, será obrigado a esse pagamento. Então até aqui nós vimos no finalzinho do vídeo passado e paramos aqui falando sobre o cuidado, né? Esse artigo 264, 265, ele estabelece a importância que o advogado tem de garantir o interesse, garantir a defesa desse nosso acusado e ainda tem mais. Além de garantir a defesa desse nosso acusado, eu tenho que garantir a ele o direito de ter sempre alguém defendendo e o advogado prestando um serviço com qualidade. Olha o que estabelece o 264 e 265. Salvo motivo relevante, os advogados e solicitadores serão obrigados, sob pena de multa, a prestar o seu patrocínio aos acusados quando nomeado pelo juiz. Então, sempre que o advogado for nomeado pelo juiz, ele tem que defender o acusado, tá certo? Salvo se houver um motivo relevante. Paixão, o que é um motivo relevante? Não te interessa. Para a prova de IVO-NESP, você não tem que saber o que é motivo relevante agora. Você tem que saber que a regra é o seguinte: tem que prestar patrocínio, senão vai pagar uma multa. Isso quando o juiz faz, tá? E o 265 ainda, ele fixa a questão do defensor que abandonar o processo. Então, se nós tivermos um processo em que o defensor abandonar, né, a não ser por um motivo imperioso, tem que comunicar previamente o juiz. Se ele não comunicar, multa de 10 a 100 salários mínimos. Se você observar a multa do 264, acho praticamente impossível os caras cobrarem a multa do 264, tendo em vista que aqui está 100 e 500 mil réis, né? Muito difícil a banca do Nesp fazer essa crueldade com a gente. Agora o 265 eu tenho que tomar cuidado, porque a pena dele já foi objeto em prova. Quando você falar de abandono do processo, se for um abandono que não foi executado por motivo imperioso, tem que comunicar previamente o juiz falando que você está abandonando o processo. Se você não fizer isso, paga uma multa de 10 a 100 salários mínimos, tá certo? Multa de 10 a 100 salários mínimos. Este é o comando do texto da lei. Claro, pode responder por outras sanções? Sim, conforme estabelecido também em outras sanções. Tudo bem? Então está aqui o artigo 264 e o artigo 265 estabelecendo a questão da defesa do defensor. É importante também estabelecer que a audiência pode ser adiada se por algum motivo justificado, então tem que justificar, o defensor não puder comparecer. Então o defensor apresentou uma justificativa de não comparecimento, é possível a audiência ser adiada. Observe que o texto da lei fala poderá. O texto da lei não fala deverá, fala poderá ser adiada. Paixão, o que significa isso? Significa que é uma faculdade e essa faculdade ela é estabelecida pelo juiz. Agora, esse advogado que está impedido de comparecer na audiência, ele tem que comprovar o seu impedimento de comparecimento até quando? Qual é o momento de demonstrar que ele está impedido de comparecer? Incumbe ao defensor provar o impedimento até a abertura da audiência, tá? Então isso aqui é importante. Já ensinei a você, toda vez que nós temos prazos, é importante você saber que esses prazos
devem ser estabelecidos sempre o seu início. Então, a partir de quando incumbe ao defensor provar o impedimento até a abertura da audiência. Se ele não fizer, o juiz não determinará o adiamento de algum ato do processo, devendo nomear defensor, substituto, ainda que provisoriamente ou só para o efeito do ato, tá? Então tem que mostrar que está impedido. Não demonstrou? Vai ter audiência normalmente e o juiz determinará o adiamento do ato em algum momento do processo. Beleza? E nomeia-se o defensor para defender aquele determinado ato. É isso que ficou estabelecido no parágrafo 2º. Muito bem. É importante também estabelecer a regrinha do 266, que estabelece para nós que o defensor ele pode atuar sem o instrumento de mandato. Você se lembra que nós fizemos a diferença de mandato e mandado. Mandado lembra a ordem, né? Mandado de injunção, mandado de segurança, mandato, período que o prefeito fica, período que o vereador fica, mandato é na tonalidade de procuração. Então, quando eu falo mandato, é no sentido de uma procuração. Então, o defensor ele pode atuar no processo penal independente de um instrumento de mandato, se, quando eu coloco se, é uma condicional. Olha só, se o acusado o indicar por ocasião do interrogatório, tá bom? Então, a constituição de defensor independe do instrumento de mandato, se o acusado o indicar por ocasião do interrogatório. É essa a ideia. Aí vem o artigo 267 e trata novamente do artigo 252. O 252 foi aquele artigo que nós vimos sobre a hipótese de impedimento. O que ele estabelece? Que nos termos do artigo 252 não funcionarão como defensor os parentes do juiz. Então não funcionarão como defensor os parentes do juiz. Essa é a ideia aqui, tá? Então até para o defensor tem as hipóteses do impedimento. Tudo bem? Tranquilo essa parte inicial, né, gente? Acho que não tem segredo nenhum. E aí o 274 vem e fecha. Da mesma forma que eu disse que todas as hipóteses de impedimento e suspeição aplicam-se para o MP, o artigo 274 estabelece que as prescrições sobre suspeição dos juízes estendem-se aos serventuários e funcionários da justiça no que lhe for aplicável, tá? Então tudo que eu aprendi sobre suspeição dos juízes estende-se aos serventuários e aos funcionários de justiça. Observe que ele não fala sobre impedimento. Por que ele não fala sobre impedimento? Porque o serventuário ele não tem poder de decisão no processo. E as causas de impedimento geradas no processo penal são hipóteses que causam o quê? O impedimento pelo contato com o processo, tá certo? Então, 274, ele estabelece a regrinha aí, então, da suspeição. Esse é o comando central do texto da lei, tá bom? Próximo vídeo a gente inicia, então, com citações e intimações. Eu espero você, um forte abraço e até lá.